Iniciando, então, a sessão de julgamento, período da tarde, quarta-feira, dia 9. Por sugestão da doutora Andréia, a gente vai parar, a gente começou a discutir o 39, mas nós vamos fazer agora primeiro o 41. Então, item 41. Tá. 41, Colégio Dom Bosco. Esse é referente à contribuição dos segurados. Fato gerador, pagamento a empregados de cesta básicas, benefícios de alimentação considerados como salário in natura, já que a empresa não se encontra inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador PAD, e as bolsas de estudos concedidas aos filhos de empregados considerados pela fiscalização como salário indireto. No recurso voluntário, alega o contribuinte que o benefício das bolsas de estudo concedidas pelo empregador não é considerado verba salarial pela legislação trabalhista vigente e que os membros da família não podem ser excluídos do programa de concessão de bolsas. Informa que as bolsas de estudo são oferecidas pela própria instituição no intuito de cumprir com suas obrigações constitucionais e estatutárias da melhor forma possível, atendendo aos anseios da comunidade e das iniciativas profissionais da região por ela polarizada. Aduz que a inscrição no PAD não pode ser condição sine qua non para o fornecimento dos referidos benefícios. Passando para o voto. Bolsas de estudo aos filhos dos funcionários. Esse voto aqui, eu peguei como referência um do Dr. Raid, só que eu não estou com o número dele aqui, eu acho que foi por maioria. Mas vamos lá. A fiscalização assevera que a entidade concede bolsas de estudos no percentual de 100% do valor da mensalidade matrícula aos filhos dos empregados, professores e auxiliares, em função de previsão nas convenções coletivas de trabalho. A recorrente disserta acerca do benefício das bolsas de estudos concedidas pelo empregador não ser considerado verbo salarial pela legislação trabalhista vigente, e os membros da família não podem ser excluídos do programa de concessão de bolsas. Esclarece que as bolsas de estudos são oferecidas pela própria instituição no intuito de cumprir com suas obrigações constitucionais e estatutárias da melhor forma possível, atendendo aos anseios da comunidade e das iniciativas profissionais da região por ela polarizada. Pois bem, a Lei 8.212, em seu artigo 28, parágrafo 9, a linha T, com a redação vigente à época dos fatos geradores, estabelecia o seguinte, que o valor relativo não integra o salário de contribuição para fins desta lei, exclusivamente o valor relativo ao plano educacional, que visa a educação básica, nos termos do artigo 21 da Lei 9.394, e a cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo. Posteriormente, com a modificação introduzida pela Lei 2.513 de 2011, foi alterado o dispositivo legal da linha T, que passou a ter a seguinte redação: o valor relativo ao plano educacional, bolsa de estudo, que visa a educação básica de empregados e seus dependentes, e desde que vinculada a atividades desenvolvidas pela empresa, a educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96. Com efeito, a alteração estabelecida pela Lei 2.513/2011 foi de grande importância para a compreensão do alcance e correta interpretação da norma revogada. Isso porque os requisitos para aplicação eram: o valor não poderia ser utilizado em substituição de parcela salarial, o plano educacional deveria ser disponibilizado a todos os empregados e dirigentes. Posteriormente, a Lei 2.513 de 2011 modificou os requisitos para a obtenção da isenção, não exigindo mais o requisito de que o acesso ao plano educacional deveria ser extensivo a todos os empregados, que é o requisito 2, e incluiu no âmbito da isenção a concessão de bolsa de estudos aos dependentes dos empregados. Neste diapasão, vale ressaltar que, não obstante o artigo 111 do Código Tributário Nacional mande interpretar literalmente a legislação tributária que dispõe sobre isenção, não há impedimento de o hermeneuta se utilizar dos demais critérios de interpretação, tais como teleológico, histórico e sistemático,
Assim, ao considerar o grau de retroatividade média da forma de acordo com o previsto pelo artigo 106, 2A, linhas A e B do CTN, há de se verificar a situação mais favorável para o sujeito passivo face às alterações trazidas, que é a inserção dos dependentes dos segurados empregados dentro da regra de isenção, não havendo como classificar as bolsas de estudos concedidas aos dependentes dos empregados como prestação de caráter remuneratório. Vale ressaltar que a recorrente é uma associação de caráter educativo que tem por finalidade exatamente o desenvolvimento de atividades relacionadas ao ensino em seus vários graus, especialmente o ensino superior. Dessa forma, constata-se claramente que as bolsas são ofertadas justamente para que se cumpra a exata finalidade da instituição educacional. Não há, nesse caso, a finalidade de remunerar o empregado pelo serviço efetivamente ou potencialmente prestado. Trata-se de prestação ofertada em cumprimento do dever constitucional de promover a educação que, no presente caso, é obrigação decorrente das próprias funções institucionais da entidade, contida no seu Estatuto Social. Por fim, ressalte-se que o artigo 110 do CTN estabelece que a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados, expresso ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados ou pelas leis orgânicas do Distrito Federal ou dos municípios para definir ou limitar competências tributárias. Nesses termos, tomando-se como base essa premissa da definição e alcance dos institutos, quando o artigo 195, inciso 1, a linha da Constituição Federal, dispõe que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios, e das contribuições sociais do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, deve ser levado em consideração diante desse preceito, o que dispõe a lei especializada, qual seja a consolidação das leis do trabalho acerca da definição de salário, conforme preceitua o artigo 485, 458, que eu cito. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já havia pacificado seu entendimento pela exclusão de tais verbas do conceito de salário de contribuição, entendendo que os valores gastos pelo empregador com a educação de seus empregados não integram o salário de contribuição, portanto, não compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária. Da mesma forma, vários julgados deste Conselho já se pronunciaram por afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre tal rubrica, conforme emendas abaixo transcritas que eu trago aqui. Dessa forma, usando os critérios de interpretação teleológico, histórico e sistemático, entende-se que os valores relativos às bolsas de estudo concedidas aos dependentes de seus funcionários não se sujeitam à incidência de contribuições previdenciárias. Com relação à cesta básica, a fiscalização ela considerou os valores de pagamentos de alimentação, cestas básicas, deveriam compor a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias, considerando que a contribuinte não comprovou ter sua inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador no período autuado. A recorrência se insurge contra a referida exigência e aduz que a inscrição no PAT não pode ser condição sine qua non para o fornecimento dos referidos benefícios. Segundo a fiscalização, as contribuições dos segurados devidas sobre o salário in natura, cestas básicas, benefícios de alimentação fornecidas aos empregados no período de 1 de 2004 a 12 de 2007, sem que a empresa tivesse devidamente inscrita no PAT, sem que a empresa tivesse, né? Então, aconteceu isso. Destaque a partir das decisões reiteradas emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça, foi assentado o entendimento no sentido de que o fornecimento in natura de auxílio à alimentação ao trabalhador não é revestido de natureza salarial, independentemente de inscrição do empregado no PAT. Aí é que eu trago... não precisa ler isso tudo, não. Isso é matéria já entendeu dessa forma também, né? Tem um parecer, FN.
trago outro parecer, então, nessa hipótese, na hipótese dos autos, como já ressaltado, a contribuinte forneceu auxílio alimentação na forma de cesta básica, se enquadrando, portanto, perfeitamente no permissivo legal, o qual contempla o benefício da não incidência de contribuições previdenciárias, devendo ser excluído o lançamento efetuado. Então, ante o exposto, eu conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento para declarar a insubsistência do lançamento. A alimentação está batido, né? A questão aí é que eu não concordo com o artigo 106, ele pode retroagir para mudar fato gerador. A lei é vigente na época do fato gerador. Então, e na época não tinha previsão de pagar educação para dependente. E, ademais, você mesmo fala no seu voto que a escola, ela paga curso superior também. Então, também não ficou claro aqui qual era o nível de instrução desses dependentes. E se for curso superior, nem na legislação atual está previsto. A previsão na legislação atual é pagar a educação para ensino básico. A escola, ela atua em vários níveis, né? Sim, mas você pode afirmar que essas bolsas aí foram para nível superior ou nível de ensino médio, ou sei lá? Eu já discordo de qualquer forma, mas mesmo que fosse, eu acho que não dá para afirmar, não. Mesmo que eu concordasse, eu concordo com as bolsas em todas as questões, tá? Eu estou falando só em nível de legislação. Eu não entendi um detalhe. A bolsa de estudo para graduação e pós-graduação concedida a empregado, mesmo em período anterior à Lei 12.553, não integra? Não, tem uma súmula do CARF. Tem uma súmula que fala sobre mas isso. Mas é só para a legislação anterior e para o empregado. Aqui é para dependente. Isso, não tem nada empregado. A ver. Então, se a doutora Andréia está tratando de dependente apenas em seu voto, eu acho que tem que excluir da ementa a menção a empregado, porque na ementa está falando que a bolsa de estudo é para empregado dependente. Ah, tá. Tem aqui, peraí. Certo. Mas aí, vamos ver o que vai vingar para ver o que vai para a ementa? Às vezes a gente está discutindo a ementa aqui sem... Não, mas ainda que vingue a tese da doutora Andréia, ela tem que excluir se vingar empregado. a tese dela é que vai ficar essa ementa aí, senão não vai. Tá. Né? Bom, eu acho que a questão está meio tranquila, a gente já discutiu isso aqui várias vezes, né, na turma. Pinheiro. Em relação à bolsa de estudo para dependente, eu entendo que a legislação não ampara. Não há previsão legal no período e tentar se aplicar a norma posterior, houve inovação, não se trata de uma mera interpretação. Não se está retroagindo uma interpretação. O que se está fazendo é efetivamente uma inovação. O legislador traz uma regra de exceção nova. Então, eu divirjo neste ponto da relatora. Em relação à verba lá, o auxílio alimentação pago in natura, que é pago em cesta básica, a questão já está definida, é aplicar o ato declaratório, então eu acompanho a relatora nesse ponto, significando que o meu voto é por provimento parcial apenas em relação à alimentação. Matheus. Com a relatora. Com divergência. Aide? Com a relatora. Eu a divergência, porque eu vou mais além. Tudo bem que vocês podem até achar que a linha T na nova redação retroage, apesar de eu discordar. De qualquer forma, para a bolsa para dependente, a lei é muito clara que é só educação básica. E aqui, a André ainda fala no voto dela que tem vários graus, especialmente graduação. Então, e no processo não tem claro qual é o grau da bolsa de estudo, se é graduação ou não. Então, vocês estão excluindo uma coisa que vocês não têm certeza. Cadê a redação lá? Eu vou só para pensar. Eu acho que vocês estão excluindo uma coisa que vocês não têm certeza. Eu entendi que a motivação fiscal não vai além desse ponto, né? Claro que não.
Claro que não, ele não está dando interpretação retroativa à lei que define fato gerador. É evidente que o fiscal não vai além desse ponto. Para ele, não podia pagar bolsa para dependente e pronto. É isso. Claro que não. Agora, já que vocês estão aplicando retroativamente o disposto na linha T, na nova redação, Tem que deve ser observar a nova observado redação. o ensino médio, o ensino básico. Não pode chegar na educação superior, não. E nos autos não tem nada falando. Está excluindo uma coisa da base de cálculo que vocês não têm prova. É isso, só estou mostrando o que está acontecendo aqui nesse caso. Mediante disso tudo, todo mundo mantém os votos. Vai todo mundo excluir verba da base de cálculo que não tem certeza se pode. É isso? Fiscal, ela limita, né? Claro que... Eu acho que a questão não é nem que é retroativa, é que a bolsa ela não tem um caráter remuneratório. Não, De acordo com o entendimento do STJ, eu não falaria nem em retroatividade do artigo. Porque é um investimento na qualificação, né, dos empregados, e em se tratando de dependentes, não constitui caráter remuneratório, né? Qual acho que é além de lei? Até para o dependente, de acordo com o entendimento do STJ. Educação superior para dependente? Sim, pós-graduação. Tá. Para o dependente. Isso, eu cito aqui um trecho do voto do STJ: a bolsa de estudos é paga pela empresa e destina-se a auxiliar o pagamento a título de mensalidade de nível superior e pós-graduação dos próprios empregados ou dependentes, de modo que a falta de comprovação do pagamento das instituições implica na exigência de devolução do auxílio. Então, ou seja, é diferente das situações quando aquela bolsa ela está atrelada, por exemplo, né, ao que o empregado fique tantos anos na empresa, né? Então, acho que são situações distintas. Então, por isso que eu não falaria nem em aplicação retroativa. Mas sim de que não se constituiria uma remuneração indireta. Então, quando eu falo aqui dessa decisão do STJ, que eu coloco até numa nota de rodapé, eu vou só acrescentar esses argumentos também. E a legislação tributária, que exclui isso da base de incidência, então, é letra morta? Não, ela é interpretada sistematicamente, né? No sentido de que aquele rol ele é interpretado junto com o conceito de remuneração. Ela chove no molhado, então, doutor Matheus? Não, não é chover no molhado. É a interpretação do que é o salário de contribuição, né, do que seria a remuneração, os conceitos de habitualidade, né, eu de acho que está afastando contraprestação. dispositivo de lei. Para mim, está afastando dispositivo de lei. Só estou avisando, só acho. Tá? Tem... Essa é a minha posição. Mas tudo bem, vocês podem fazer até se vocês quiserem. Por determinação do artigo 19E... Conceito de salário e utilidade, né, para o trabalho e não pelo trabalho. Então, acho que... Para isso, o parágrafo 9º do 28, ele faz a própria interpretação. Aqui na questão de interpretação, está escrito com todas as letras. Então, e essa decisão do STJ não é em sede de recurso repetitivo, é? Então, mas a decisão do STJ, ela também tem que ficar adstrita à lei, né? Ela não pode criar um conceito aqui que não existe. A gente sabe como é que funciona isso, né? Então, vamos lá. Por determinação 19E, em face do empate, dar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros, nós três, só para ganhar tempo, que davam provimento parcial a recurso voluntário para excluir apenas a verba para excluir do lançamento, apenas os valores relativos à alimentação in natura. Então... Salvo engano, nós já até votamos uma matéria assim no passado. Foi, votamos. Não, vocês eu acho que podem até ter votado, eu tenho certeza que eu não. Então, vencidos os conselheiros Pinheiro, uai, perdi o nome do Pinheiro aqui, será que eu dei Ctrl+X? É porque eu tenho uma listinha de nome para facilitar.
Ainda mais o nome do Pinheiro, que é o maior de todos. Ai, ai, ai. Vamos lá. Não pode ter problema, não. Vencidos os conselheiros. Pinheiro, Rodrigo e Miriam. Ok, pronto, bem. Então, esse aqui, por empate, dar provimento ao recurso. Vencidos nós três, que dávamos provimento parcial apenas para excluir a parte relativa à alimentação in natura. Vamos voltar agora no 40, no 39. Aí é a questão da imunidade. Imunidade. Eu já formei minha convicção. Estava relendo aqui tudo na hora do intervalo e... 39 vai ser a mesma, o 42 é a mesma coisa do 39. Que resolver... Porque é terceiros? É terceiros. Tá. Mas, de qualquer forma, tem que olhar depois os acréscimos, né? Uhum. Uhum. Tá. Pinheiro. Nós estamos em qual processo agora? O que a gente estava fazendo de manhã. 39. Isso. Tá. O 39, eu olhei a decisão, estava lá nas folhas. Deixa eu localizar ela rápido aqui, o acórdão lá do Tribunal Regional Federal. Aqui. Ele, como bem falou o doutor Matheus, o contribuinte ele trouxe a decisão da Tribunal Regional Federal que teria transitado em julgado. E aqui ele trata inicialmente cuida-se de saber se o autor é isento ou não da contribuição previdenciária à parte patronal cujo benefício é assegurado às entidades filantrópicas, preenchidos os requisitos legais. E entre requisitos legais, coloca os artigos, Lei 8.212, artigo 55. Todavia, tenho que as questões impugnadas foram corretamente apreciadas no deciso. Daí, como bem colocou a doutora Andréia, ele traz a argumentação de mérito da sentença. E lá as tantas, até o contribuinte coloca aqui com destaque de texto amarelo, dando a entender de que os documentos juntados aos autos demonstram que a parte autora é entidade beneficente sem fins lucrativos, provavelmente preenchendo os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional. De qualquer maneira, cabe à autoridade administrativa fazer essa fiscalização, mas em face dos requisitos mencionados do 14 e não do 55, ainda mais com as alterações trazidas pela Lei 9.732. Como se tudo isso não bastasse, o Supremo Tribunal daí fala lá da suspensão do artigo 55, inciso 3. E na conclusão, o juiz ele é bem expresso no sentido de julgar procedente a demanda para reconhecer e declarar a imunidade tributária da parte autora com relação às contribuições sociais previdenciárias, aliás, contribuições sociais previstas no 195.1, não sendo aplicáveis os ditames da Lei 9.732. Ele delimita especificamente aos preceitos da 9.732, enquanto cumprir os requisitos do 14 do CTN, resguardado o direito de fiscalização acerca do efetivo cumprimento dos requisitos previstos nesse dispositivo legal. A petição inicial eu não localizei no processo, doutora Andréia, mas pelo dispositivo, isso daqui me induz a entender de que o que essa decisão afasta é a aplicação da 9.732, em que, em relação a 9.732, terão que ser observadas, a 9.732, de 1998, de dezembro de 1998, diz aqui o juiz, deverão ser observados os requisitos do 14, e que a fiscalização teria que se debruçar sobre os requisitos do 14. Tá,
Daí, aqui na sequência, ademais, aí já é o desembargador falando, não é mais o juiz, ele volta para o texto dele e traz a questão do 55.3. E o 55.3 é justamente um alterado pela Lei 9.732. O juiz foca, o desembargador foca no 55.3 e segue toda a argumentação do 55.3 para, ao final, concluir pela pretensão, pela procedência da pretensão do contribuinte. Na ementa, é até interessante você ver a ementa desse acórdão. Ele fala ação declaratória, contribuição previdenciária, entidade filantrópica, cota patronal, isenção, Constituição Federal, Lei 8.212, artigo 55, parte legítima, exclusão, possibilidade, honorários de diferenciação. Na inciso 1 da ementa, ele fala que a entidade beneficente é isenta constitucionalmente da cota patronal, desde que atenda os requisitos estabelecidos em lei. E quais são os requisitos que eles colocam entre parênteses aqui na ementa? Justamente o 195, parágrafo 7º da Constituição, associado ao artigo 55 da 8.212. Na 2 é uma questão de legitimidade passiva, no 3 o autor colegiado é a associação e vai tratar ao qual foi reconhecido como entidade de fins filantrópicos, preenchendo os requisitos previstos no artigo 55 da Lei 8.212, cuja redação foi modificada pela 9.732, que exigiu a prestação gratuita de benefícios e serviços pela entidade beneficente de assistência. Contudo, o Colégio do STF suspendeu liminarmente justamente essa alteração da Lei 9.732, que é o inciso 3 aqui. Desta forma, em caso, o fato de o autor cobrar mensalidade dos alunos não impede que seja reconhecido como entidade de fins filantrópicos para o exercício do direito à isenção da contribuição previdenciária patronal, enquanto preencher os requisitos legais. Toda a discussão da LIGE, ao que parece, dessa ação de 1999, tem a ver com a Lei 9.732 de 1998, e não com a redação original do artigo 55. Portanto, essa é uma leitura que eu faço analisando o acórdão. A senhora, pelo que me parece, está entendendo que esta decisão ela não afeta não apenas as alterações da 9.732, mas também a redação original da Lei 8.212 no artigo 55. E é curioso porque nenhum dos motivos que ensejaram a informação fiscal, que depois é discutido na decisão notificação e que gera o ato cancelatório, e que vai gerar depois aquele recurso para a quarta CAGE do CRPS, que não é conhecido, não é, por intempestividade, e que posteriormente é feito um pedido de reconsideração, um pedido de revisão, e esse pedido não foi aceito pelo CRPS, até anotei aqui, pedido de revisão, é uma decisão de 2008. Todo aquele processo do ato cancelatório, ele transcorreu, e várias decisões, e em nenhum momento o contribuinte me pareceu, eu não sei se a senhora chegou a verificar isso, ele invocou aquela ação, a ação que é de 99, que, ao que parece, pelo que eu vi aqui no texto das alegações do contribuinte, segundo relata o acórdão da DRJ, ele teria tido uma tutela antecipada, ele teve a sentença, o acórdão que transitou em julgado, e em momento algum, em todo aquele processo do ato cancelatório, que vai até 2008, ele acusa que não poderia ter sido feito como foi feito, porque teria que ser sido feito com base no artigo 14. Então, apesar de aqui não constar no processo a petição inicial, eu acabo, pela própria decisão que traz o contribuinte,
chegando à conclusão de que o TRF, que é aquela ação que se inicia em 99, ele trata exatamente do que consta no dispositivo da sentença e que é confirmado pelo TRF, no sentido de afastar a alteração do artigo 55 promovido pela 9.732. E se é este o comando, ele não interfere com o ato cancelatório e ele não interfere com o nosso lançamento, que é decorrente daquele ato cancelatório, que envolveu o inciso 4 e o inciso 5 do artigo 55, porque o 4, ele só teve redação original até a sua revogação pela Lei 12.101. Já o 5, ele teve uma redação original e uma alteração que veio pela MP 1523-9, que ela é reeditada até a conversão na Lei 9.528, de 1997. Este dispositivo, que é o 5º, ele não foi alterado pela 9.732 e nem o 4º. Também teria sido alterado. Portanto, eu não sei se a senhora concorda com a minha leitura do acórdão e da ação, né, que trata sobre ele, mas eu não consigo enxergar da mesma forma que está aqui na sua proposta, na minuta. Porque a minuta, ela faz uma leitura de que o lançamento seria incompatível. Eu não estou mais escutando, Piero. Não está escutando? Pronto, agora estou. Que o lançamento ele seria incompatível, porque a fiscalização somente poderia apreciar o artigo 14, porque aquele comando da decisão determinaria a observância do artigo 14, mas ele reconhece a imunidade na medida em que afasta as alterações do artigo 55. E a própria ementa da decisão do tribunal diz que o artigo 55, aparentemente, ele se aplica. O que não se aplicaria era a modificação do 55 pela 9.732. Talvez, para nós termos certeza que o ideal fosse obtermos a petição inicial dessa ação de 1999. Daí até uma conversão em diligência. Mas me parece que a minha leitura é razoável. Eu não consigo compartilhar da sua leitura, pelo menos da que foi feita na minuta. Mas o senhor não entende que, assim, apesar de toda essa leitura, essa sua colocação, no final das contas, esse acórdão aqui do tribunal, como ele acata exatamente a decisão de primeira instância, ele não disse que tem que ser aplicado o artigo 14 do CTN, e ele ainda vai adiante, ele ainda fala que, tudo bem, que ele disse que quando cumprir, né, enquanto cumprir os requisitos do artigo 14, é resguardado o direito da fiscalização acerca do efetivo cumprimento dos requisitos previstos nesse dispositivo legal. Só que tem uma coisa essencial aqui, que é no início da conclusão, que ele fala o seguinte: isto posto, julgo procedente a presente demanda para reconhecer e declarar a imunidade tributária da parte autora com relação às contribuições sociais previstas no artigo 195.1 da Constituição Federal. E no outro parágrafo, que é a complementação, que não é da sentença, mas é a complementação do voto do desembargador federal, ele fala que, ademais, o autor... Não, pera lá, onde é que a senhora está lendo isso? Porque não é na transcrição da sentença. É no final da transcrição da sentença, no dispositivo final da transcrição da sentença, e no primeiro parágrafo, logo depois da transcrição da sentença, quando a desembargadora fala também um parágrafo sobre o colégio, sobre o que ele faz, as atividades dele. Na conclusão, deixa eu ver aqui, página 937. Aqui, ó, 937, essa que eu estou. Ele exatamente, note, quando a senhora lia artigo 195.1 da Constituição Federal, mas ele coloca vírgula, não sendo aplicáveis os ditames da Lei 9.732.
Então, eu entendi que ele declara essa imunidade por entender que ele cumpre os requisitos do artigo 55, não sendo aplicáveis os ditames da 9.732, que alterou a redação original ou a redação anterior do artigo 55, e enquanto cumprir os requisitos do 14. Isso. Então, enquanto cumprir os requisitos do 14, eu estou lendo em relação à Lei 9.732, não em relação à declaração de imunidade. Mas os requisitos do artigo 14, você tem tudo, né? Ele tem que cumprir os requisitos. Entendi como a senhora está lendo. Eu estou fazendo uma leitura diferente. E aí logo depois desse parágrafo, que aí já é a própria desembargadora que fala, ela fala ainda assim, ademais, o autor Colégio Salesiano, Dom Bosco, é a associação civil sem fins lucrativos de caráter educacional, cultural, de assistência social, o qual foi reconhecido como entidade de fins filantrópicos, preenchendo os requisitos previstos no artigo 55.3. Aí ele fala, né, da lei 8.200. Veja, aqui é a 9.732, justamente aquela da ressalva. Então, aqui ela foca a desembargadora foca nesse sentido. Então, eu acho que para esclarecer mesmo exatamente qual é o objeto dessa ação judicial e até que ponto ela atinge o processo que nós estamos julgando, acho que o ideal seria a petição inicial dessa ação. Para entender qual que é a leitura, se é a minha leitura ou a leitura que a senhora está fazendo dessa conclusão a mais correta. Embora a minha leitura, eu tenho a impressão que ela é reforçada pela ementa do acórdão. A ementa do acórdão me dá a impressão no sentido de que eles estão reconhecendo a redação anterior do 55, anterior à Lei 9.732. A gente precisa entrar nisso exatamente? Eu acho que faz toda a diferença. Porque a leitura da doutora Andréa, ela inviabiliza a aplicação. Eu não concordo com ela, eu não concordo. Com leitura ou sem leitura, eu não concordo. Para mim, não está inviável. A questão é, eu já tinha até falado isso, a questão é, precisamos entrar tão a fundo nisso para julgar esse processo? Acho que não. De qualquer forma, vamos abrir a votação e você sugere o que você quiser. Pode falar. Eu caminharia por diligência para juntar a petição inicial da ação. E o recurso também, né? O recurso voluntário? Eu não sei se teve o recurso dela ou foi o exame necessário. Não, a apelação. Porque aqui, pelo que eu vi, foi apelação, reexame de ofício. Acho que tem a apelação e tem o exame de ofício. Tem os dois. Mas a apelação não foi só sobre aquela questão lá da União participar, da parte? Exato, tem razão. Tem alguma coisa, acho que ela dessa matéria não tratou, e foi de honorários. Ah, não. O inconformismo é do INSS. É o INSS com relação... Eu acho desnecessário, mas tudo bem. Quem é o próximo? Matheus. Mas aí, se for, só uma dúvida, se fosse nesse entendimento da doutora Andréa, a DRJ ela teria desobedecido a decisão? Então, não. É pelo seguinte, ao que parece, se o entendimento da doutora Andréa prevaleceu, essa questão na esfera administrativa já estaria afastada, porque há uma decisão judicial reconhecendo a imunidade e que a imunidade ela somente poderia ser fiscalizada em face do artigo 14. Daí nós teríamos que dizer que, apesar de a fiscalização ter feito toda a fiscalização com base no artigo 55, o artigo 55 materialmente se confunde com o artigo 14. E por se confundir com o artigo 14, mesmo que não se tenha imputado infração ao artigo 14, ele foi indiretamente inobservado, apesar de existir um comando judicial expresso no sentido de que não se pode imputar infração ao artigo 55, mas ao imputar-se
a infração ao artigo 55 em descumprimento à decisão judicial, como materialmente se confunde com 14, não haveria infração material ao comando da decisão, só formal. Mas o efeito da decisão não seria afastar o ato cancelatório? Se for assim? O ato cancelatório não poderia ter sido emitido. Então, na interpretação da doutora Andréa, sequer o ato cancelatório poderia ter sido emitido. Mas como o contribuinte não discutiu nada lá, eu tenho a impressão que não é bem esse o caso, mas como, de fato, pode se interpretar da outra forma, na dúvida, eu fico com a diligência. Se não houver, se eu restar vencido nessa diligência, daí eu encaminho de outra forma. Eu fiquei com a impressão, acho que talvez como a doutora Miriam, que ele entrou com uma ação lá uma ação mais ou menos, não contra o ato cancelatório em si, mas contra, assim, para declarar a imunidade, uma ação meramente declaratória qualquer, e aí como não tinha e tem lançamento... mais um detalhe, doutor Rodrigo. Houve o deferimento da tutela antecipada, e ao que parece a tutela antecipada foi confirmada pela sentença. Será que essa tutela antecipada determinava alguma coisa sobre a fiscalização? Não mas aí a DRJ já não teria... A diligência, o ideal seria para trazer tanto a petição inicial quanto os atos decisórios da ação. Eu acrescentaria também isso. Eu estou entendendo aqui que o acórdão é para afastar o 55, inciso 3º, né, na redação modificada pela Lei 9.000, em razão da decisão do Supremo, né, que decidiu que a expressão gratuitamente, né, ela seria inconstitucional. E aí o fato dela cobrar mensalidade dos alunos não afastaria a imunidade. Eu já faço a mesma leitura do doutor André, que o doutor Pinheiro agora acabou de detalhar e especificar bem minuciosamente aí. Pois é. Então, é isso que eu acho. Se não, na leitura do Pinheiro, caso a diligência não vingue, Pinheiro, porque talvez seja desnecessária, como você julgaria? Daí eu interpretaria a decisão no sentido de que ela está se referindo à redação do 55, ela está afastando a redação do 55, advinda da Lei 9.732, né? Então ela não impede, ela não atinge o ato cancelatório que é fundamentado nas redações originais do inciso 4 e na redação, não sei se já deveria ser alterada nesse período, do inciso 5. Entendi. Então, vamos lá. Então, você encaminha pela diligência, é isso? Não sei se a doutora Andréa concorda com a diligência para espancar qualquer dúvida também, ou se ela acha que não é desnecessária. Assim, se a maioria... Eu estou convencida, né? Mas se a maioria quiser... Você não está vencida, não. Você não está vencida. Convencida. Convencida. Eu me convencida, Da redação. Entendi. Da interpretação do dispositivo. Mas se a maioria quiser, não tem problema. Tá certo. Matheus. Eu também acompanho pela diligência, em razão dessa dúvida. Vou acompanhar pela diligência. Acompanho. Eu achava desnecessário, porque para mim os requisitos são os mesmos, tanto CTN quanto da lei. Mas, como é que é o princípio? Da colegialidade. Uhum. É difícil de pronunciar, também tem dificuldade às vezes. Então eu vou manter a questão pela diligência. A Andréa vai concordar também, então? Tá, aí seria para quê? Petição inicial. Espera aí. Aqui pro final.
Trazer aos autos petição inicial. Daí, tanto a decisão da tutela antecipada quanto a sentença também. Isso daí vai prejudicar o julgamento de um tanto de processo. Vixe, Qual que você falou que é terceiros, que é igual, André? Todos vão ter que ser baixados em diligência por conexão. Vai. Quais são os iguais? No 39, qual que é o terceiros? Qual que é o terceiro? Pedir só para... Isso aqui eu vou pedir para quem? Quem é que vai trazer? O contribuinte ou é Contribuinte. Contribuinte. E as principais peças aí que ele julgar conveniente para esclarecer os fatos, né? Ele pode juntar outras peças também, às vezes. Certo, ok. Então, é o seguinte. O 42, já olhei aqui, é terceiros. Então, vai ter que ter o mesmo encaminhamento. Porque é patronal também, né? Esse 39 é patronal, esse 40 é CFL 68, que inclui tanto o 39 quanto o de terceiros, que é o... Também vai ter que ir para o decorrência, não tem jeito. 39, 40, 42. E o que é o 43? Só está faltando esse. 43, SFL 30. A empresa ter deixado de preparar as folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço no período de 1 de 2004 a 11 de 2008. Eu acho que os outros todos, menos o que a gente já julgou. Não, o 30 por quê? O 30 não é só os dois fatos geradores que a gente já julgou, não? Não incluía eles na folha de pagamento? Espera aí, ele é igual a qual? Ao 40... E 1. Tem que ver quais são os elementos aqui do 30. Não, porque se for incluir em folha de pagamento só os dois, aí a gente já pode julgar. Porque aqui... Espera aí, deixa eu abrir aqui. Ai, meu Deus, tem muita coisa aberta. Talvez colocar aquela observação também do coronavírus, né? Porque teve um processo aí que a gente baixou em diligência, ele não conseguiu a cópia em razão da pandemia, né? Uhum. Tá. Conforme você relata aqui no item 4, deixou de incluir em folha as cestas básicas e as bolsas. Então, essa é E exatamente... se cesta básica e bolsa caiu... Esse 30 fica correlato lá ao 41. Dá para julgar, dá mesmo resultado. Porque empate, como vocês acham que aquilo não é devido, não cabe inclusão em folha de pagamento. E a gente é provimento, a gente é negar, porque como o valor da multa é único, qualquer coisa que tivesse, como a gente não concorda com a gente que eu falo, Rodrigo Pinheiro, com a exclusão, mas o valor da multa é único, então é negar, não é provimento parcial. Certo? Se for só isso, sim. Pelo relatório da Andréa, tá só isso. E faz todo sentido ser só isso, né? É isso mesmo. É isso, né? É. Então tá. Então eu aí 30 por não incluir essas duas verbas na folha de pagamento, eu vou rodar o julgamento aí só para não ter dúvida. Pinheiro. Então esse daqui, em relação às verbas, é o mesmo entendimento já do processo 41. A multa por desse CFL, que é o 30, ela é independente do quanto foi omitido da folha de pagamento, portanto, é uma infração única, ela se sustenta, significando que o meu voto é por negar provimento.
Matheus? Eu acompanho o relator, eu só faço a ressalva de que eu não concordo com o raciocínio de que é uma aplicação retroativa da lei de 2011, né? Eu tenho um precedente no sentido convergente, que é o 2401.009.084, das bolsas a dependentes, em razão, né, dos conceitos aí de remuneração, salário-utilidade, bem trabalhado pelo STJ, o qual eu reproduzi também no meu voto. Então, eu acompanho a relatora. Com divergência. Qual é esse item, doutora Miriam? Só para favor. 43, é um AI 30, por não inclusão de verba em folha de pagamento. Agora eu pergunto, o 30 ele leva em consideração o que foi julgado no principal, é decorrente do principal, não é? Às vezes sim, às vezes não. Nesse não, caso eu não preciso, esse é. Aí se a gente julgou lá procedente... Aqui também. Poderia julgar a mesma coisa por decorrer. Mesmo o doutor Pinheiro, porque teoricamente a gente não vai enfrentar o mérito aqui da contribuição social. Espera lá, mas lá foi procedente em parte, certo, o meu voto? Sim. Se lá foi procedente em parte e essa infração, ela independe de quantas ocorrências de infração houve, né? Ainda que eu reduzia a ocorrência da infração apenas para a parte deixada da fora de folha de pagamento em relação a... Eu acho que não é isso que ele está falando, Pierre. Ele está falando que se lá decidiu-se por dar provimento, aqui seria decorrência. Igual a gente faz com a I68 de GFIP. Mas aí só poderia... Não, aí a doutora André só colocaria na ementa a parte da decorrência. Isso, eu acho que é o mais incrível. Como isso é decorrente diretamente do fato gerador de obrigação principal, assim como o CFL 68, quando a CFL 68, mesmo eu vencido, e o processo deu provimento, eu tenho que acompanhar. O acessório segue o principal. E aqui não tem mais nada além daquelas duas verbas, né? Isso. Então, a modificação tem que ser outra da doutora Andréa, não pode ser essa. Você enfrentou o mérito, né, propriamente dito. Que é um decorrente do outro, né? Se lá foi julgado de uma forma, esse aqui é decorrente daquele. Sim. Não. Se já se decidiu que não há infração por isso e por aquilo, ainda que por maioria, não subsiste esse daqui. Daí sairia por unanimidade. Só que daí, se eventualmente aquele fosse revertido... Não, é o mesmo atirador naquele outro. Não vai rever. Pode mudar o entendimento. Da Câmara Superior, vai que recorrem. Pode acontecer... Porque aquela decisão é definitiva? Não sei ainda. Não, mas aí é mesmo grau. Aí não tem problema, não. É a mesma instância. Não tem problema? Não tem, não. Eu acho que está correto a opinião do Raid. Está correto. Com relação à decorrência, né? Mas eles têm que mudar o voto todo. Sim, claro. Tem que falar que é decorrente, porque lá venceu a tese de que isso daí não é fato gerador. Então, a gente está indo, porque a infração acessória tem que ter o mesmo tratamento que a gente já deu na principal. Certo? Certo. Aí seria dar provimento. Rodrigo? Acho que é dar provimento. Pinheiro, ok? Nesses termos seria unânime, daí eu acredito, porque eu acompanho a relatora nestes termos. Nestes termos. Tem que falar que é porque é decorrente da outra. Então, o 43 ficou por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Então, repetindo os resultados desses 5 processos da mesma empresa, da mesma entidade aí. O 39, resolução. O 40, resolução. O 41 é o que deu empate. O 42, resolução, que é o de terceiros. E o 43, por unanimidade, dar provimento, que é o AI 30. Certo? Muito bem. Então, vamos agora passar para o próximo. A ordem que nós julgamos, só para, fizemos 41 primeiro, depois o 39, depois 40 não, depois foi o 42, né, que é o de terceiros, foi o que eu falei primeiro. Nós fizemos primeiro o 39. Depois foi o 42,
depois o 40, que era o AI 68, e por último o 43. Ok. 39, 40, 41, 42. Ok, beleza. O próximo. Próximo de quem? Sou eu. Isso, Rodrigo. Vou começar pelo 46. 46. Porque aqui são 7 processos, são do mesmo contribuinte, mas o 46, que é o final 2873, é o único que é um período diferente. E aí ele acaba repetindo algumas coisas dos recursos. Acho que esse aqui é mais interessante decidir primeiro. Tá. Então, é o 46, né, final 2873, o recorrente aqui é Nova Plast, que é a época dos fatos geradores, se chamava Pedrini Plásticos. Então, esse aqui especificamente é a notificação em FLD de contribuições sociais e terceiros. De acordo com o relatório fiscal, os fatos geradores eram as remunerações pagas aos segurados empregados, discriminadas nas folhas de pagamento, remunerações aos segurados empresários a título de prolabore, valores de recibo de pagamento autônomos, recibos de pagamento, valores pagos a pessoas físicas, importâncias pagas a empregados resultando de acordos trabalhistas, cujo inicial do processo constam rubricas que integram o salário de contribuição, de acordo com os lançamentos contábeis e processos trabalhistas. Também comissões pagas a empregados, não lançadas de folha de pagamento, valores referentes a serviços terceirizados, valor referente à caracterização de segurados. E a fiscalização caracterizou algumas pessoas físicas como segurados, transcreveu a parte do relatório fiscal, que fala sobre o assunto. Na impugnação, a notificada fez uma série de alegações, aí, dizendo que não incide contribuição previdenciária sobre indenizações, 13º, salário de educação, SAT, inconstitucionalidade, taxa Selic, inaplicável, que as contribuições só incidem sobre folha, que a cobrança de contribuição sobre autônomos é inconstitucional, lei complementar inconstitucionalidade da lei 84, lei complementar 84, e que não se justifica a aplicação de multas de até 60%. O lançamento foi julgado procedente em primeira instância, e aí eu transcrevo a emenda. O recurso voluntário foi apresentado e a recorrente alega que não incide contribuição sobre indenizações oriundas de acordo trabalhista. Especificamente também fala sobre que a contribuição instituída pela Lei Complementar 84 é inconstitucional, que não se justifica a aplicação de multas, e ele, de forma bem sucinta, fala que ratifica os demais pontos abordados na impugnação. Então, um parágrafo, ele acaba falando que ratifica todos os assuntos abordados na impugnação. Eu considero recurso, e aí em relação à decadência, as contribuições previdenciárias referem-se ao período de agosto de 93 a dezembro de 98. A notificação fiscal ocorreu em 30 de 9 de 99. E eu trago a jurisprudência do STJ, aí aquele texto padrão, falando sobre o pagamento, antecipação, e aí destaco: não foram encontrados nos autos documentos que indiquem ter havido pagamento antecipado anterior a julho de 96. O demonstrativo analítico de débito informa que apenas nas competências posteriores a 6,96 foram encontrados valores aptos a reduzir o crédito apurado pela fiscalização. Então, é uma figura aí que depois eu tiro, que nessa segunda figura embaixo, outra coisa que eu encontrei, já que não tem aquele demonstrativo, eu não sei se na época era a mesma formatação, mas o que tem em relação à dedução do lançamento, o primeiro que eu acho que eu encontrei foi esse aí, que tem uma dedução ali do crédito, e é só em julho de 96. Então, desse modo, para as competências até 6,96, é aplicável a regra geral de contagem de prazo decadencial prevista no inciso 1 do 73 do CTN. Posto isso, já estava decaído o direito do ente público constitucionalmente, créditos relativos a 8,93, somente constituir os créditos relativos a 8,93 a 11,93. Aí
só destaco que não tem lançamento de 13º. Então, meu modo de ver seria até 11 de 93. Inclusive, os recursos vieram por conta aí da questão do depósito e recursal, já tinha até já estava em execução fiscal, e aí já tinha até uma decisão judicial falando sobre a decadência nesse período, de 8 a 11, até no final do processo. E aí, sobre o mérito, incidência das contribuições, a recorrente faz diferença em indenizações pagas a empregados em acordos trabalhistas, sobre os quais não incidiram contribuições. Todavia, o relatório fiscal expressamente informa que a apuração dos pagamentos resultantes de tais acordos considerou as peças iniciais do processo trabalhista, incluindo somente as rubricas integrantes do salário de contribuição. E transcrevo. Embora a planilha juntada pela fiscalização contenha os números de cada processo trabalhista, bem como o nome dos empregados, os valores pagos, a recorrente não cala os autos, nenhum documento que indique ter havido erro no procedimento adotado pela fiscalização. Então, nesse aspecto, ele só fala que tem indenizações, mas até a decisão de primeira instância tinha falado que o argumento não procede, porque a própria fiscalização ela fala que pegou os processos, mas que são rubricas que incidem salário de contribuição. E o recorrente é genérico em relação a esse ponto. E aí, contribuições devidas por autônomos, pela labore, a recorrente cita essa inconstitucionalidade do artigo 3º da 7787, mas a contribuição teve amparo na Lei Complementar 84, que ela sustenta também inconstitucionalidade. Aí ela fala as duas coisas, mas o lançamento é só com base na Lei Complementar. E aí eu trago a súmula CARF 2. Em relação à abusividade da multa, a recorrente se insurge aí contra a elevação do pessoal de 20% para 60%, contrariaria o Código do Consumidor, fala que a multa está prevista na legislação, que a redução não compete ao julgador administrativo, simples falta de previsão legal. Não há vício no lançamento. E aí, quanto aos demais tópicos, que ele fala assim, de forma bem sucinta, ratifica esses termos aí de pagamentos de gratificação natalina, salário de educação, legalidade, inconstitucionalidade do SAT, Selic. E aí, como ele não só faz essa observação, em relação a esses argumentos que ele traz, eu comparo no regimento interno do CARF, eu transcrevo o fundamento da decisão de primeira instância que trata sobre esses assuntos. E reconheço do recurso e do provimento parcial, reconhecendo essa decadência dos créditos nas competências 893 a 1193. Mir. Ok. Eu vou acompanhar o relator. Matheus. Acompanhe. Rodrigo. Oi, Rodrigo é o Pedro. relator. André. Oi, acompanho. Raide. Eu acompanhei. Então tá. Então, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência dos créditos lançados nas competências de 8 de 93 a 11 de 93. Ok? Qual agora, Rodrigo? Acho que o 47 seria o mais adequado, que é o mais amplo de todos aí, dos que sobram. Uhum. Tem o 47, que é o final 447 de 2008 e 27. É a parte da empresa e terceiros, que não estava na GFIP. Esse aqui é o maior que abrange mais assuntos, embora os recursos em todos esses processos e nos próximos, eles sejam basicamente o mérito. São praticamente iguais os recursos, talvez uma diferença ou outra. Então, e aí é um período posterior, né?
mesmo contribuinte, trata-se na origem, na FLD, contribuições sociais previdenciárias para a empresa, entidades ou fundos, devida pelo contribuinte acima identificado, à época do lançamento, denominada Pedrini Plásticos Limitada. E aí transcrevo algumas partes do relatório fiscal, que ele fala sobre remunerações pagas a segurados, considerados como empregados, não declaradas na GFIP, contribuintes individuais não declarados na GFIP, considerados como contribuinte individual, valores pagos e creditados a cooperativas de trabalho não declaradas de GFIP, remunerações extraoficiais pagas e acreditadas iguais aos empregados da empresa Pedrini Plástico não declaradas de GFIP. Faz alguma caracterização de segurados empregados que não estavam inscritos, fala sobre comissões, representantes de vendas, pagamentos não declarados de GFIPs, que estava na contabilidade, que a empresa lança pagamentos extra-folha, identifica-se o pagamento de horas extras e traz aí como grupo econômico as empresas discriminadas a seguir. Estou na folha, página já 5 aí do arquivo. Ele traz essas empresas aí como participantes do grupo econômico. A Pedrini Plásticos, que é a própria Ecoente, Embrapla, Brasilflex, Incoflex, Pedrini Embalagens e VPH. E aí na impugnação notificada, isso que eu trouxe aqui primeiro, que ele vem trazendo vários argumentos daqueles, né, da inconstitucionalidade, fala que acrescenta que a penalidade foi imputada com base em meros indícios, fala novamente indenizações de acordo trabalhista, né, retraz vários daqueles assuntos lá que às vezes nem chega até a não se aplicar. Aplicação de multa até 60%, inconstitucionalidade da lei complementar 84. Entre as pessoas jurídicas apontadas pela fiscalização como participantes do grupo econômico, apresentaram impugnação essa Pedrini Embalagens, Embrapla e a Embrapla. E aí só a título de esclarecimento, não vai refletir no voto, mas só porque tem os documentos que no processo que eles fazem alusão ao cerceamento de direito de defesa, porque essas responsáveis, no primeiro momento, elas não tinham recebido, só tinham recebido o relatório fiscal, né, e a fiscalização falou que eles podiam consultar o processo, e aí elas alegaram primeiramente que aquele era um cerceamento de direito de defesa, e acabou voltando o processo, e a fiscalização deu ciência praticamente do processo inteiro, de todo um anexo lá com diversas páginas, mandou por via postal e acabou reabrindo o prazo para impugnação. Eu faço essa observação. O lançamento foi julgado precedente, aí a data de ciência das responsáveis, da contribuinte, a notificada praticamente repete as alegações da impugnação no recurso, e as responsáveis solidárias também reiteram falta de comprovação da existência de grupo econômico, se insurgindo também contra o desconhecimento dos termos lavrados. Isso que eles acrescentam, além da impugnação, desconhecimento dos termos lavrados durante o procedimento. E aí eu passo ao voto. Então, eu trato aqui mais ou menos de forma separada. Primeiro, da contribuinte, eu conheço do recurso, que é da Pedrini Plásticos, e ela fala em lançamento baseado em meros indícios. Eu já estou no final da página 8. Eu esclareço que o relatório fiscal tem diversos documentos, notas fiscais, recibos de pagamento. O mesmo relatório traz de forma detalhada a ocorrência de fatos geradores, a documentação, referência a lançamentos contábeis, notas fiscais, contrato de prestação, entre outros documentos juntados no anexo. A mera alegação genérica de que a fiscalização se valeu de somente indício não é suficiente para afastar a exigência. Aí a Corte Trabalhista repete aquela argumentação de que teria uma incidência aí de indenizações de acordos trabalhistas, mas não é nem objeto desse lançamento aqui. E aí ele não especifica se teria algum levantamento que teria considerado parcial não integrante do salário de contribuição, julgo precedente essas alegações.
Fala sobre a inconstitucionalidade do SAT, súmula CARF 2. Fala também sobre a possibilidade do Poder Executivo definir as atividades preponderantes, o grau de risco. E aí eu só registro que a lei 8.212 trouxe elementos da espécie tributária, tornando legal a cobrança do SAT. O artigo 103 da lei previu o poder de regulamentação. Eventual violação de princípios constitucionais não caberia análise, e súmula 2 do CARF também. E aí, sobre também, ele fala de novo a constitucionalidade da 7787, né? E também da constitucionalidade da Lei Complementar 84. E aí, o lançamento, novamente, teve amparo na Lei Complementar 84, que ele fala da inconstitucionalidade, novamente, súmula 2. Contribuição para o SEBRAE, aí traz um panorama histórico. Alegações de constitucionalidade, eu reitero, aí, que não pode ser objeto de análise, repercussão geral do SEBRAE, e aí a exigência de fundamento legal do SEBRAE. E aí a questão aqui das cooperativas foi porque ele não trouxe, ele não questiona especificamente esse levantamento, que é um levantamento específico da cooperativa. Ele fala sobre todos, mas esse aqui ele não fala. E aí eu acabo conhecendo de ofício, que é o levantamento cooperativo Unimed, que é relativo à contribuição de 15% do valor dos pagos a cooperativas de trabalho. E aí falo sobre o recurso extraordinário. Me pareceu, eu achei poucas decisões sobre o conhecimento de ofício de inconstitucionalidade, até porque deve ser raro, né, contribuindo questionar, mas nesse caso aqui ele contesta todos os levantamentos e esse ele não questiona. Então, tive uma interpretação analógica em relação à decadência, de que se a decadência também coincide de ofício, inconstitucionalidade, com maior razão, seria conhecido de ofício, eu afasto esse levantamento cooperativo Unimed. E aí da multa é o mesmo em relação aplicada, está previsto legislação específica, só que aqui tem um lançamento do conexo de obrigação acessória, falta de declaração de fatos geradores de GFIP, e aí eu cito a súmula CARF 119 e a portaria PGFN. E aí, pelos acordos que tenho visto, assim, até no principal faz essa menção, né? A obrigação principal acaba fazendo a menção também, que já vai ser recalculado em conjunto, faria aqui também essa menção. E a taxa Selic, né, súmula 4. A perícia também foi contestada e fala sobre perícia. Não há nenhum aspecto relacionado à apuração do crédito tributário. Desnecessária perícia, presente nos autos dos elementos necessários à solução da lide. E eu passo recurso das responsáveis solidárias, que eu conheço também, ambos, que são a Embrapa e a Pedrini. E a primeira coisa que eles falam é o seguinte: alegam que seus recursos, que os documentos de fundamento à pretensão do fisco não lhes foram disponibilizados. E aí que eu cito aquela questão de que foi dada ciência, de qualquer forma, independentemente se achasse que bastaria o relatório fiscal, de qualquer forma, foi baixada diligência para dar ciência de vários documentos que ele não tinha recebido, que elas não tinham recebido. Então, nesse aspecto, foi, de certa forma, corrigido, atendido, né? Atendido que essas responsáveis solicitaram. E a caracterização do grupo econômico, as recorrências asseveram que seriam necessárias provas de que o grupo é composto por uma gama de vínculos e traços indistintos entre as empresas integrantes, não bastando a sua caracterização, meros contatos de cunho negocial. Seria imprescindível a demonstração de verdadeira relação de interdependência. Eu digo, olha, foi exatamente esta linha da autoridade fiscal que, a partir de uma série de documentos coletados, é um anexo 1 ao processo, esse outro aqui, 404,
com 538 folhas, apurou as ligações entre as empresas, sendo possível destacar. E eu destaco uma série de informações que estão no relatório. Os comprovantes eles estão no outro processo, mas eles não questionam nada do relatório fiscal, eles só falam que precisaria de prova. Né? Não questionam nenhum fato específico, mas tem vários aqui no relatório fiscal. Constituição da Embrapa pelas sócias da Pedrinha Plástico, saída dessas 3 sócias, Aixeira e Bianca. Quer dizer, na mesma data que elas saem da Pedrini Plásticos, elas aumentam o capital da Embrapa, e essa Pedrini Plásticos passa, que é a principal aqui, passa a ter o passivo descoberto, né? Continuidade de realização por parte de Sheila de transações financeiras pessoais, continuidade de gestão da Pedrini Plástico por parte de Sheila, Pedrini, que são sócias da Embrapa, diretor da Embrapa, que é concomitância com a Pedrini Plástico, continuidade de gestão na Pedrini Plástico por parte desse gestor, mesmo após O Rodrigo congelou? Rodrigo? PH, até bases executadas, aí uma série de fatos aí que existência de ações trabalhistas, temos as empresas do grupo como reclamadas, pactuação de acordo para assunção solidária das dívidas, e é uma série de questões que estão no relatório fiscal. Verifica-se que o fisco não fundamentou a caracterização do grupo somente no fato das empresas terem as mesmas sócias, apesar disso ter contribuído para a conclusão. Como se observa das informações elencadas no relatório fiscal, as empresas do grupo econômico se relacionam e se interligam, revelando sua integração e atuação conjunta, o que, na prática, também se confunde com o interesse comum dos fatos geradores. Percebe-se que atos de gerência executados como se não houvesse distinção entre as empresas. A auditoria fiscal demonstrou que as pessoas jurídicas compartilham instalações e funcionários, havendo confusão gerencial, patrimonial e laboral. Como se não bastasse a saída de ativos da Pedrini Plástico para a Embrapa, comprovada pela redução do capital na primeira, acompanhada do aumento de capital na segunda, indicam ainda uma blindagem patrimonial com a migração de ativos para empresas novas e a manutenção dos prejuízos da empresa antiga, como detalhe demonstrativo do patrimônio líquido da Pedrini Plástico, está no relatório fiscal. Dessa maneira, resta constatar que as recorrentes, além de não apresentarem qualquer argumento jurídico capaz de se opor à decisão de piso, também não fornece nenhuma explicação sobre as averiguações feitas pela fiscalização, se limitando a alegar que não existia envolvimento entre as empresas e que a atuação no mesmo ramo de atividade não constitui indício de envolvimento. Não tendo sido apresentadas razões suficientes para afastar a responsabilidade solidária, deve ser mantida a decisão de primeira instância. E elas se insurgem também contra a necessidade de cientificação do termo de início. E aí eu falo que a ação de fiscalização tem fase requisitória, não se aplica nesse momento o princípio de contraditório da defesa. No início, a fiscalização não tinha caracterização da solidariedade. No relatório fiscal, cuja ciência foi dada às responsáveis, constam os fatos, a fundamentação legal. Não que se falar em possibilidade de exercício de direito de defesa, fase de inquérito fiscal inquisitória. E aqui, eu conheço do recurso, eu estou dando provimento parcial, aí, parte dispositiva dando provimento parcial, embora tenha visto alguns acordos que, no sentido de negar provimento ao recurso, já que esse argumento não veio no recurso, e o dispositivo falava em negar provimento ao recurso e conhecer de ofício a inconstitucionalidade. Aí eu fiz o paralelo mais com a decadência, dando provimento parcial, mesmo que ela não tenha questionado em grau de recurso, excluindo o lançamento de valores relativos ao levantamento, COP, e determinar se mais benéfico ao sujeito passivo é o cálculo da multa, e negar provimento aos recursos de responsáveis solidários. Para mim, tanto faz, sabe? Na verdade, eu não acho que a gente podia reconhecer, já que ela não falou nada. Então, é na matéria não litigiosa para a gente. De qualquer forma, a DRF excluiria. Porque isso aí, mas tudo bem, para mim, tanto faz. É porque a decadência me parece que passou a ser conhecida de ofício por uma aplicação lá subsidiária
do CPC, não é isso? Ordem pública e puxa lá do CPC. Uhum. Aí, a inconstitucionalidade ficaria até mais forte, né? Eu fui mais ou menos nessa linha. É porque às vezes às vezes é só isso, né? O lançamento também. Mas não vejo Porque problema, não. se fosse o levantamento junto, aí teria mais fundamento para reconhecer, mas esse levantamento está separado, ele não fala nada, né? Aí, porque eu fiquei na dúvida, mas acabei indo nessa linha. Não vejo Se óbvio, essa matéria não restou impugnada, já prescreveu. Então, mas não é que não estou na impugnada, né? Então ela foi impugnada. Não, mas sabe o que eu pensei também? Porque, assim, o contribuinte, ele não pode, se ele for apresentar o recurso certo, ele nunca vai entrar em constitucionalidade, porque a gente não analisa. Então, se o único argumento dele fosse inconstitucionalidade, ele não ia fazer nada. Aí eu tinha que reconhecer de ofício. Porque ele realmente... A redação que está é melhor. A redação proposta é a melhor. Que está na minuta. A redação da minuta. Para mim tá bom. Bom, Pedro. Acompanhe o relator. Acompanhe. Com o relator. Acompanho. Só em relação dos solidários, não teve uma preliminar de cerceamento? Então, é que ele não trata como preliminar, e acaba indo rejeitar. Ele não trata como preliminar, acaba mais ou menos... É o fundamento do recurso dele todo, né? Não, aqui tem também a caracterização de grupo, né? Ele acabou misturando, né? Depois. Como o senhor colocou num tópico à parte, quando eu retornei aqui dando uma corrida de olhos nos tópicos, isso chamou a atenção. Eu posso acrescentar, não? Mas se mistura com o mérito... Acaba misturando. Eu achei assim. Tá negando a tudo, né? Não tem problema ficar assim, não. Então, ficou assim, ó. Por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso voluntário, apresentado pela autuada, né, Rodrigo? Esse. Para excluído lá... Tá. Notificada, né? No caso aí, notificada? É uma NFLD? Tem que ser. Contribuinte cooperativo? Não sei. Pode ser. É uma NFLD. Só abrir, só para ter certeza. Então, por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso voluntário apresentado pela notificada para excluir o lançamento do legislativo do levantamento COP, Cooperativo Unimed, determinar-se mais benefício de passivo o recálculo da multa conforme portaria 14. Por unanimidade de votos, negar provimento aos recursos voluntários apresentados pelas responsáveis solidárias. Certo? Ok. O próximo, Rodrigo. Aí agora pode ir na ordem 44, que é uma retenção de mão de obra e a parte de segurados. Então, aí, só para revisar, também arrecadado mediante desconto, foi descontado e mediante retenção de notas fiscais, fatores de prestação de serviço, fatos geradores, segurados, prestação de serviço mediante mão de obra, grupo econômico, impugnação, que a retenção dos 11 não tem relação com o fato gerador, das contribuições, e aí os participantes do grupo também impugnaram, o mesmo argumento que não foi cientificado, o lançamento de julgado precedente, primeira instância, mesmo recurso. O recurso é igual. É igual. Aí do contribuinte, sobre os indícios também, que... Aí eu só mudo porque aqui, muito menos... Aqui foi declarado em descontadas e não recolhidas, discriminadas em folha de pagamento e declaradas em GFIP.
portanto, quer dizer, o lançamento se rastreia em declaração da própria contribuinte. O meu relatório descreve que o lançamento da contribuição de 11% relativa à retenção 31 da 8.212 se baseou nas notas fiscais de serviços, faturas e contabilidade no período. E aí, desse modo, a mera alegação genérica de que a fiscalização valeu somente de indícios não é suficiente para afastar a exigência. E aí, na matéria, aqui tem uma preclusão, compulsão da impugnação, verifica-se que no mérito, então, impugnante se insurgiu somente contra a retenção de 11% prevista na Lei 9.711, contra a multa, que entende ser abusiva, e contra a taxa Selic. Contudo, agora recorrente, muito provavelmente se valendo do recurso interposto contra a decisão que manteve a exigência das contribuições correspondentes à parte da empresa, contesta diversas matérias não levantadas quando a impugnação, quais sejam Código Trabalhista, SAT, 7787, Lei Complementar 84. E só para ser mais sucinto, né, para ser mais enxuto, eu trago por fora da preclusão. E aí, a multa de exigência, quer dizer, aqui, lá na impugnação ele trouxe o 11, mas aqui, como ele copiou o recurso, ela não traz. E aí, a multa abusiva também é a mesma coisa, e a Selic, mesmo destino. Das responsáveis solidárias, a mesma coisa também, com esse recurso, mesma coisa, cerceamento de defesa, que ele vai trazendo tudo mais ou menos junto, caracterização do grupo, ciência do termo de início. E aqui eu conheço e nego provimento. Pinheiro? Nesse daqui, por que não colocou da cesta de multas? Porque ele não alega, não é não? Do recálculo? A súmula 119. No outro o senhor citou, nesse aqui não. Qual é a súmula? Perdão. Do recálculo, conforme portaria. Aqui é declarado em GFIP. Aí, recalcula também? Não. Tem alguma coisa, mas não precisa falar, não. Eu achei que era só os não declarados, juntava e via o mar benéfico, não? Porque esse aqui não vai ser... Esse daqui no sempre mais benéfico? A multa não é mais benéfica ainda. Porque mas ele tem o redutor do declarado em GFIP. Não tem jeito. Em razão do redutor, no atual momento, ela não é mais benéfica ainda. Daí ela é mais benéfica. Não é. Autuada? É menor. A multa de mora atualmente é menor, porque ela é dividida por 2, não é? Então, ela é mais benéfica. Não, mas atualmente não é de ofício? Ela é mais benéfica. Essa aqui é a é mais benéfica. Não, a nova não é mais benéfica. Você está falando da nova, eu estou falando da... Uhum. A nova não é mais benéfica para retroagir. Não é não. Exatamente. Ok. Pinheiro. Tá. Acompanhe o relator. Acompanhe. Acompanhe. Por unanimidade de votos, negar provimento aos recursos voluntários. 45. 45 aqui é a par da empresa também. E terceiro, declarado em GFIP. Aqui também. Só para conferir. Constituição de fatos geradores, relatório fiscal, remunerações discriminadas em GFIP, remunerações de contribuintes individuais declaradas em GFIP, grupo econômico, impugnação, a mesma coisa, aqueles argumentos SAT, grupo econômico, lançamento, passo ao voto, com esses recursos, indícios. Acordo. Aí eu acabo tendo que entrar de novo naqueles... Quer dizer, não dá para fazer por preclusão, porque lá na impugnação ele realmente trouxe, que é par da empresa. E aí eu vou repetindo aqui. Acordo trabalhista, não tem esse levantamento, SAT, autônomos, SEBRAE,
multa. Aqui também não tem recálculo, né? Essa é mais benéfica, né? Essa é melhor, a taxa Selic, perícia. As responsáveis solidários, a mesma coisa. Ok. Então, negar provimento aos recursos. Isso, negar provimento de recursos. Pinheiro? Todo o resto igual. Acompanha o relator. Acompanhe. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, negar provimento aos recursos voluntários. 46 e 47 já foram. Na ordem, Rodrigo? 48 agora? Isso, tá certo. 8. 48 aqui, aí é o CFL 68, que também ele só fala sobre mérito. E aí eu só faço que é o reflexo do principal. Né? Resultado do julgamento das principais. E falo aqui. Também seu recurso voluntário recorrente se limita a reproduzir todas as alegações apresentadas no processo relativas às obrigações principais. Então, na página 5. Posto a isso, alegação de indícios, eu trago num bloco só. Relatório traz de forma detalhada em relação aos demais argumentos de mérito. Resta constatar que estão ligados somente às obrigações principais. Desse modo, o resultado do julgamento do processo 447, no qual foi afastada somente a parcela relativa ao levantamento COP, cooperativo Unimed, deve ser observado. É grifei, né? Contudo, no que tange especificamente à multa, embora a defesa do recorrente se refira unicamente à penalidade por descumprimento da obrigação principal, cumpre observar que antes da MP 449, aí a MP 449 é cálculo. Esse aqui não tem solidariedade, não, né? Não. Então, o resultado é o mesmo do 47, exceto quanto à solidariedade. Isso. Aqui, no caso, é para excluir do cálculo da multa, né? Excluir do cálculo da multa, os valores relativos ao levantamento. Eu inverti a ordem, mas eu botei excluir as contribuições da base de cálculo da multa. Aí eu fiz... Tá tudo bem, eu só coloquei na ata, excluir do cálculo da multa os valores relativos ao levantamento COP. É levantamento COP mesmo? Aqui também? COP, é o que é o outro lá, COP. Mas aqui não tem levantamento, né? Relativos, os valores relativos a... Aí eu coloco do processo. Aqui não tem levantamento COP. Então, em vez de botar gira levantamento... Relativos a pagamentos feitos a cooperativas de trabalho. Tá. Excluir do cálculo da multa os valores relativos a pagamentos feitos a cooperativas de trabalho e determinar o recálculo da multa, não é isso? Isso. Pinheiro. Colocar entre parênteses COP e Cooperativa Unimed, daí não vou, ou não? Eu botei no corpo do voto, o corpo do voto tá aí. No próprio corpo do voto vai estar, é verdade. Dá, não exclui. O quê? Já não vou. Estou votando. Congelou tudo aqui para mim. Então vota. Eu acompanho. Não sei se estão me ouvindo, porque para mim congelou tudo. Estou te ouvindo. Acompanhe. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do cálculo da multa os valores relativos a pagamentos feitos a cooperativas de trabalho e determinar, pode pôr no singular, né? A cooperativa de trabalho, porque só tem uma, né? Agora eu não lembro se ele só nomeou como Unimed ou... Então, deixa a cooperativa de trabalho determinar se mais benéfico o recálculo da multa. E, por fim, o 49. Por fim, não, tem o 50. Não, ainda também. tem mais dois, 49 e 50. Mas aqui é títulos próprios. Ah. O 49 é título CFRs 34. Já passo ao voto, que também é resultado da principal. Uhum. Só que aí eu
Sim. Faço a mesma coisa, só que aqui, embora o julgamento do processo 447 tenha afastado parcialmente o lançamento relativo ao levantamento COP, a penalidade aplicada no presente processo decorre da falta de escrituração de pagamento de salários, comissões e horas extras em relação às quais a exigência das contribuições previdenciárias foi mantida. Como esses fatos geradores não foram contabilizados em títulos próprios, fica configurado o descumprimento da obrigação acessória correspondente mantida na multa aplicada. E nesse aqui seria negar provimento. Não tem solidariedade também, né? Também não tem. Pinheiro. O microfone. Acompanho o relator. Acompanho. Acompanho. Por unanimidade, negar provimento ao recurso voluntário. 50. 50. Eu só fiquei na dúvida aqui. Tem algum motivo para não lançar esse cooperativo em título próprio? Tem algum fato gerador de contribuição que não caia nessa infração aqui? Não. Eu fiquei na dúvida por que ele não computou essa infração. Não, mas às vezes eles fazem pelas metades mesmo. Ah, só que a multa é a mesma, né? É. Entendi. Aí o 50. Aqui é o deixar de escrever, segurado empregado. Os argumentos também são de mérito. E aqui também a mesma coisa. O reflexo da principal. Aí falo que afastou parcialmente o levantamento do COP, a penalidade aplicada no presente processo. Não, olha, a questão do COP não tem nada a ver aqui. Não, vou falar assim, embora, é porque eu falo assim, segue o principal, o 447. Aí eu falo, embora o 447 tenha afastado parcialmente o lançamento COP, só para não ficar na dúvida que lá foi parcial. Por que esse aqui segue o principal? Eu não entendi. Porque aqui eu não teve um principal com caracterização de segurados, não teve? Porque aqui não é que ele não se assuste quanto a infração, ele fala, ele só teria êxito nesse aqui se não fosse fato gerador nenhum, lá no outro. E aqui ele só fala do mérito, então é reflexo. Porque todos os segurados não estavam inscritos? Era tudo folha de pagamento à parte? Não, era uma parte que era umas pessoas físicas que ele caracterizou como empregado. Entendi. Tá certo. Entendi. Acho que foi o primeiro processo julgado, não foi? Foi lá o primeiro, Aham, tá certo. Então, tá legal. Então tem que fazer referência àquele. Eu tô fazendo. Tô fazendo aqui. No final, lá no final, eu falo assim, embora o julgamento do processo 447, eu falo sobre a reflexo, né, que é o primeiro lá, o 447, 2008-27. Embora o julgamento desse tenha afastado parcialmente o lançamento do COP, a penalidade aplicada ao presente processo decorre da falta de inscrição de pessoas físicas como empregados, em relação às quais a exigência das contribuições previdenciárias, derivada da caracterização do vínculo de emprego, foi mantida. Sendo assim, fica configurado descumprimento da obrigação acessória correspondente mantida na multa aplicada. Tá. E aí negar provimento. Pinheiro. Tá. Acompanhe por negar provimento. Raide não, Matheus. Acompanho. Então, por unanimidade, negar provimento. Vamos fazer um intervalo? Vamos parar a gravação, por favor? Fabrício. 10 minutos, tá, gente?